Então Paulo tem aquela oportunidade, naquela sinagoga, de dar uma palavra de exortação. E o que ele vai falar? Ele vai falar a respeito do Evangelho. Percebe? Uma oportunidade. Ele vai falar do Evangelho. Alguém aqui falou que conheceu... quem foi que falou na escola bíblica que conheceu as doutrinas, o Evangelho no casamento? Ali, o Gabriel. Num casamento. Então é por isso, irmãos, que quando nós vamos realizar um casamento, a gente fala do Evangelho. Vai fazer um sepultamento? A gente fala do Evangelho. Vai falar no Natal? Do Evangelho. Vai falar no aniversário? Do Evangelho. Porque, às vezes, nós vamos ter uma oportunidade só. E naquela oportunidade, nós devemos falar do Evangelho. Então, o que a gente aprende aqui com esta pregação de Paulo naquela sinagoga? Falar do Evangelho é falar da ação e controle total de Deus. Deus escolheu os pais. Deus tirou o povo do Egito. Deus remove aquelas nações da terra de Canaã. Deus dá em herança ao seu povo. Deus levanta Saul. Deus derruba Saul. Deus levanta Davi. Deus entrega a Cristo. Deus ressuscita a Cristo. Deus perdoa pecados através de Cristo. Da ação e controle total de Deus. Então, nesses dias tenebrosos que nós vivemos, dias difíceis, dias que nós somos surpreendidos quase todos os dias, nós devemos lembrar que Deus está no controle. Deus não perde o controle. E falar do Evangelho é falar isso. Falar do Evangelho não é falar que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. É lembrar que se você tem 20 anos, em 20 anos você está insultando a Deus. O povo ficou 40 anos no Egito. E Paulo lembrou que eles ficaram 40 anos lá insultando a Deus. Se nós temos 30 anos, é 30 anos insultando a Deus. 50 anos, 60, durante toda a nossa vida, nós estamos insultando a Deus, que nós somos pecadores. E nós precisamos lembrar isso para as pessoas. Se ela vai acreditar, se ela não vai, se ela vai ficar brava, se não vai, isso é uma outra situação. Mas nós devemos lembrar isso. Lembrar sobre a tolerância e a justiça de Deus. Que Deus é longânimo, que Deus é tolerante, mas que um dia nós iremos prestar contas a Ele na nossa vida. Lembrar que Deus cumpre todas as suas promessas. Quantas vezes que Paulo fala nisso? Que Deus cumpriu todas as suas promessas. Que Ele cumpriu tudo aquilo que Ele havia falado nas Escrituras. Então, nós estamos vivendo, dia após dia, nasce o dia, nós levantamos, tomamos café, vamos trabalhar, voltamos para casa, rotina. Assim como foi no dia de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Os homens casavam e davam-se em casamento. Até o dia que Deus fechou a arca e mandou o dilúvio. E a não ser Noé e a sua família, os demais foram todos destruídos. E assim será no dia do Filho do Homem, na volta de Cristo. Deus cumpriu e vai cumprir todas as suas promessas. E nós precisamos lembrar isso para as pessoas. Da encarnação e santidade de Cristo. Que Cristo veio, se fez homem, habitou entre nós, teve uma vida santa. Por isso que Ele pôde se entregar por nós. Porque se Ele tivesse pecado, Ele teria morrido por Ele mesmo, por causa dos seus próprios pecados. Mas Ele teve uma vida santa. E Paulo lembrou isso. Que não tiveram do que o acusar. Lembra-se? Que os homens mataram a Cristo.
mesmo não tendo do que o acusar. E se nós estivéssemos lá, nós o teríamos matado também. Que Cristo ressuscitou por 4 vezes. Nesse texto, ele fala que Deus ressuscitou a Cristo. Que Cristo ressuscitou. Nós não acreditamos num homem que nós podemos encontrar os seus restos mortais dentro de um túmulo. Jesus ressuscitou e seu túmulo está vazio. Que a lei não justifica. A lei não justifica. Que o homem pode viver do ponto de vista humano a vida mais bela que qualquer homem já viveu. Mas ainda assim é insuficiente para a sua salvação. Nós não temos nenhum registro na história de algum homem que viveu de acordo com o padrão exigido por Deus. Acabamos de ver o exemplo de João, que Jesus fala assim, olha, que nenhum homem nascido de mulher é como ele. Mas ele como se conhecia. Jesus também o conhecia. Mas ele se conhecia. Ele falava assim, após mim vem um do qual eu não sou digno. Irmãos, percebe a indignidade que ele via, que João via em si mesmo? Ele falando que ele não tinha dignidade para tocar numa peça do vestuário de Cristo. Ele não está falando nem em tocar em Cristo. Ele não era digno de tocar na sandália de Cristo. Então nós precisamos lembrar da nossa indignidade para as pessoas. Agora, e o próprio Jesus fala assim, olha, de nascido de mulher, não há ninguém como João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Aqueles que foram justificados por Cristo, que estão no céu, eles são maiores do que João, que é o maior dos nascidos de mulher. A lei não justifica. Que Cristo justifica. E essa justificação é por meio da fé. Ele lembrou isso a eles. E nós precisamos lembrar isso às pessoas. Que Cristo que é o Salvador. E que nós, para que nós possamos ter os nossos pecados justificados também, nós devemos crer nisso, crer em Cristo. E também da urgência da mensagem. Paulo não termina falando isso? Ele não faz essa advertência para eles? Que eles deveriam atentar para isso? E nós devemos anunciar também isso para as pessoas, da urgência dessa pregação, para que para que as pessoas não incorram no mesmo erro das pessoas verem diante de si, mas não enxergarem, não discernirem aquilo que está acontecendo. Da urgência da mensagem. E, finalmente, da obra maravilhosa que é o Evangelho. O Evangelho é extraordinário, irmãos. É por isso que toda vez que a gente fala do Evangelho, o nosso coração se alegra. Porque o Evangelho traz a mensagem da ressurreição de Cristo. E quando traz para nós a mensagem da ressurreição de Cristo, lembra que a morte não vai ser a última notícia que nós vamos receber. A morte não será a nossa última experiência. Do ponto de vista humano, sim. É a nossa partida daqui. Mas do ponto de vista eterno, do ponto de vista espiritual, é apenas a nossa passagem. Porque nós temos esperança. Que assim como Cristo ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos. E estaremos com Ele. Então nós devemos lembrar para nós mesmos todas essas coisas. Da onipotência de Deus, do controle de Deus sobre todas as coisas. Da nossa situação de pecado. Que nós não podemos nos redimir diante de Deus através de qualquer atitude que nós podemos ter. Irmãos, esta é uma guerra diária que nós temos. Porque todas as vezes que nós pensamos a respeito da vida eterna, nós temos a tendência de olhar para quem? Para nós mesmos e falar assim, eu sou indigno. Mas a gente não olha para nós.
Nós olhamos para Cristo. E é isso que Paulo está falando. Parem de olhar para vocês. Parem de olhar se vocês cumprem ou não a lei, porque a lei não é capaz de salvá-los. A atitude de vocês não é capaz de salvar. Olhem para Cristo. Ele é o Salvador. Ele redime de pecados. Olhem para Ele. Confiem nele. Que nós possamos meditar nessas palavras, irmãos. Seguimos esse exemplo de como Paulo anunciou o Evangelho para aquelas pessoas que conheciam as Escrituras, mas conheciam apenas com os olhos materiais e não com os olhos espirituais. Que o Senhor possa abrir os olhos de todos nós e continuar fazendo com que a sua palavra seja revelada e que ela possa frutificar nos nossos corações.